Imagine ser descoberto em um festival escolar e, anos depois, brilhar como uma estrela global, equilibrando música, atuação e a pressão de milhões de olhos. A história de Cha Eun-woo começa com um momento que parece tirado de um filme. Ainda adolescente, ele foi descoberto por um olheiro durante um festival escolar, um evento que poderia ter sido apenas mais um dia comum, mas que mudou sua vida. Esse encontro fortuito abriu as portas para a Fantagio, uma agência então pequena, onde Cha começou a lapidar suas habilidades em canto, dança e atuação. A disciplina que ele demonstrou desde cedo já apontava para algo especial. Ele não era apenas mais um jovem talentoso, mas alguém disposto a trabalhar incansavelmente para se destacar. Esse início humilde nos lembra que grandes carreiras muitas vezes nascem de oportunidades inesperadas, mas exigem um compromisso feroz para florescer. Treinar na Fantagio não era tarefa fácil. A agência, apesar de modesta, investiu em um regime rigoroso que testava a resistência física e mental de seus trainees. Cha, com apenas 14 anos, mergulhou nesse mundo competitivo, equilibrando escola e treinos exaustivos. Sua dedicação era evidente. Colegas de agência já destacavam sua ética de trabalho, algo que o diferenciava em um mar de aspirantes a ídolos. Mas o que o levou a escolher esse caminho? Talvez fosse a promessa de um futuro brilhante ou o desejo de provar a si mesmo que podia ir além. Essa fase inicial de sua carreira é um convite para refletirmos. Quantas vezes uma pequena decisão em nossa vida abriu portas que nem imaginávamos? A formação na Hanlin Multi-Art School foi um divisor de águas. Essa instituição, conhecida por treinar futuras estrelas do entretenimento coreano, ofereceu a Cha uma base técnica em artes cênicas que poucos idols possuem. Lá, ele aprendeu a analisar personagens, dominar técnicas de palco e entender a arte de contar histórias. Essa educação formal o preparou para desafios que outros jovens atores, sem essa bagagem, poderiam achar intransponíveis. No entanto, a Hanlin não era apenas sobre teoria. As aulas práticas moldaram sua capacidade de se conectar emocionalmente com papéis, algo que mais tarde seria evidente em seus trabalhos. Como alguém tão jovem conseguiu absorver tanto em tão pouco tempo? Quando Cha estreou no cinema com My Brilliant Life, sua atuação breve, mas marcante, surpreendeu a crítica. Ele não era o protagonista, mas sua presença deixou uma impressão duradoura, sugerindo que havia algo mais profundo por trás de sua aparência. Diretores influentes, como Hwang Dong-hyuk, começaram a notar seu potencial, enxergando nele não apenas um idol, mas um ator com capacidade de emocionar. Esse papel inicial foi mais do que uma estreia. Foi uma declaração de que Cha Eun-woo estava aqui para ficar. Como um único momento pode definir o rumo de uma carreira? A imprensa coreana, sempre atenta a novos talentos, ficou surpresa com o impacto de Cha em um papel tão pequeno. Para uma agência como a Fantagio, que ainda lutava para se estabelecer em um mercado dominado por gigantes, ter um trainee tão promissor era um feito notável. Esse sucesso precoce levanta uma questão. Seria o talento natural de Cha o principal fator? Ou havia alguém nos bastidores, um mentor, guiando cada passo? Rumores sugerem que diretores experientes viram nele uma tela em branco, pronta para ser moldada em algo grandioso. Essa fase inicial de sua carreira nos faz pensar: quem são as pessoas que nos ajudam a transformar oportunidades em sucessos? O impacto de My Brilliant Life reverberou além do set. Portas se abriram e Cha começou a ser visto como um ator com potencial para papéis maiores. Mas esse início também trouxe pressão. Como um jovem de uma agência pequena poderia competir com atores mais experientes? Sua habilidade de se destacar sugere uma combinação de talento, treinamento e, possivelmente, uma orientação sábia que o ajudou a navegar nesse mundo competitivo. Sua história nos conecta com nossos próprios começos. Aquele momento em que alguém acreditou em nós pode ter sido o empurrão que mudou tudo. Ser um idol do K-pop e um ator ao mesmo tempo é como tentar manter dois pratos girando sem deixar nenhum cair. Cha Eun-woo, como membro do Astro, enfrentou esse desafio desde sua estreia em 2016. Enquanto se apresentava em palcos lotados e gravava músicas, ele também precisava estudar roteiros e mergulhar em personagens. Sua lealdade ao grupo era inquestionável. Ele recusou papéis importantes, como um drama chinês de alto perfil, para não comprometer as atividades do astro. Esse sacrifício revela um senso de responsabilidade que vai além do brilho dos holofotes.
Quantos de nós já tivemos que escolher entre duas paixões? O equilíbrio entre essas carreiras exigia uma disciplina quase sobre-humana. Cha frequentemente descrevia como mudava de chip entre a energia vibrante de um idol e a introspecção necessária para a atuação. Enquanto seus colegas de grupo se concentravam em coreografias e gravações, ele dividia seu tempo com sets de filmagem, muitas vezes dormindo poucas horas. Esse ritmo intenso levanta uma questão: como ele conseguia manter o foco sem se esgotar? A resposta pode estar em sua formação inicial, que incutiu uma mentalidade resiliente, ou talvez em conselhos de alguém que entendia os rigores da indústria. A Fantajo, embora pequena, desempenhou um papel crucial nesse equilíbrio. A agência o treinou desde jovem, mas também enfrentou críticas dos fãs por sobrecarregá-lo. Rumores sugerem que a Fantajo dependia financeiramente de Cha, especialmente após seu sucesso em dramas. Essa pressão adicional tornava o malabarismo ainda mais complicado. Durante seu serviço militar em 2025, enquanto a agência contratava novos atores, fãs especularam sobre um possível boicote ou má gestão. Como Cha manteve sua imagem impecável mesmo sob essas tensões? Sua habilidade de permanecer focado sugere uma força interna notável. Comparado a outros ídolos atores, como Yu, Cha enfrentava um obstáculo único: a percepção de que seu sucesso era apenas devido à sua aparência. No entanto, ele provou o contrário com papéis em Decibel e Wonderful World, onde sua profundidade emocional surpreendeu até os críticos mais céticos. Esses projetos mostram que sua versatilidade vai além do estereótipo de galã. Mas o que o motivava a continuar, mesmo com tantas demandas? Talvez fosse a necessidade de provar seu valor ou a influência de alguém que o ensinou a nunca desistir. Essa dualidade entre ídolo e ator também ressoa com o público. Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos equilibrar diferentes papéis na vida, seja no trabalho, nos estudos ou nas paixões pessoais. A história de Cha nos inspira a perguntar: como gerenciamos nossas próprias cordas bambas? Sua dedicação a duas carreiras nos lembra que, com esforço, é possível perseguir múltiplos sonhos. Mas a que custo? O sacrifício de Cha nos faz refletir sobre o que estamos dispostos a abrir mão para alcançar nossos objetivos. O impacto desse equilíbrio vai além do pessoal. A trajetória de Cha desafia a indústria a repensar como idols atores são percebidos. Sua habilidade de brilhar em ambos os mundos é um testemunho de que talento e trabalho duro podem superar preconceitos. Enquanto ele continua a evoluir, sua história nos encoraja a buscar nosso próprio equilíbrio, mesmo quando o mundo espera que escolhamos apenas um caminho. O apelido Gênio do Rosto é uma faca de dois gumes para Cha Eun-woo. Sua aparência impecável o lançou ao estrelato, mas também trouxe um peso: a constante dúvida sobre se seu sucesso era apenas estético. Em My ID is Gangnam Beauty, ele interpretou Do Kyung-seok, um personagem que combinava frieza e vulnerabilidade, conquistando prêmios e silenciando alguns críticos. Sua atuação mostrou que ele era mais do que um rosto bonito, mas o rótulo persistia. Como alguém lida com a pressão de ser definido por sua aparência? Críticos iniciais foram implacáveis. Em Rookie Historian Gu Hae-hyung, alguns apontaram que sua voz soava moderna demais para um drama histórico ou que suas expressões eram exageradas. Fóruns online ecoavam termos como rígido ou ator de um truque só, especialmente após A Good Day to Be a Dog, que teve baixa audiência. No entanto, os fãs defendem que essas críticas refletem um preconceito contra idols atores, muitas vezes alimentado por inveja, até mesmo de alguns apoiadores do astro. Esse conflito expõe uma tensão maior na indústria. Por que idols enfrentam um escrutínio tão intenso ao cruzar para a atuação? Já respondeu a essas críticas com ação. Ele buscou papéis diversos, de thrillers como Island a comédias românticas como True Beauty, mostrando um alcance que desafia estereótipos. Em True Beauty, sua interpretação de Lee Soo-ho, um jovem reservado, mas emocional, foi elogiada por sua naturalidade. Esse papel consolidou sua base de fãs, com um aumento de 30% no público internacional, segundo estimativas de plataformas de streaming. Mas o que o motivava a continuar provando seu valor? Seria uma insegurança pessoal ou a orientação de alguém que o incentivava a ir além? Em entrevistas, Cha revelou um lado vulnerável, admitindo que teme ser reduzido à sua aparência.
Essa preocupação o levou a estudar mais, observando atores como Kim Nam-gil em Island para aprender técnicas de imersão. Rumores sugerem que diretores como Hwang In-ho, que o elogiou em Decibel, tiveram um papel crucial em ajudá-lo a superar essas críticas. Sua análise profunda de personagens nesse filme foi descrita como excepcional, mostrando que ele estava determinado a ser reconhecido por seu talento. Como alguém transforma críticas em combustível para o crescimento? Essa luta ressoa com o público. Muitos de nós enfrentamos momentos em que somos julgados por algo superficial, como aparência ou primeira impressão. A jornada de Cha para provar sua profundidade nos lembra que estereótipos podem ser desafiados, mas a um custo. Ele precisou trabalhar o dobro para ser levado a sério, uma realidade que ecoa nas experiências de qualquer pessoa que já lutou contra preconceitos. Sua história nos faz perguntar: como podemos superar as sombras que os outros projetam sobre nós? A trajetória de Cha é um exemplo de resiliência. Ele não apenas enfrentou o rótulo de gênio do rosto, mas usou-o como motivação para se reinventar. Na próxima vez que você assistir a um de seus dramas, observe: você está vendo apenas o galã ou o ator que luta para deixar um legado? Sua determinação nos inspira a questionar como enfrentamos nossos próprios desafios e preconceitos. Por trás de toda grande estrela, há mentores que iluminam o caminho. No caso de Cha Eun-woo, as especulações sobre um mestre lendário agitam a curiosidade dos fãs. O diretor Hwang Dong-hyuk, que o guiou em My Brilliant Life, é frequentemente citado como uma influência inicial. Ele elogiou o brilho natural de Cha, sugerindo que viu algo especial desde o começo. Mas seria Hwang o único responsável por moldar sua técnica, ou havia outras figuras nos bastidores? Em Island, Cha trabalhou com Kim Nam-gil, um ator conhecido por sua intensidade emocional. Cha revelou que observava Nam-gil entrar no personagem, adotando essa abordagem para seu papel como Johan, um exorcista que exigia aprender latim e italiano. Esse compromisso impressionou tanto fãs quanto críticos, mostrando um nível de dedicação que vai além do esperado para um idol. A influência de Nam-gil, junto com a de Lee Da-hee, que permanecia imersa em seu papel, sugere que Cha aprende absorvendo as técnicas de quem o cerca. Será que esse aprendizado colaborativo é o segredo de sua evolução? Outro nome que surge é Hwang In-ho, diretor de Decibel, que descreveu Cha como um ator com forte determinação interna. Essa análise profunda de personagens, elogiada por In-ho, indica que Cha não apenas segue roteiros, mas mergulha na psicologia de seus papéis. Rumores em plataformas sociais apontam In-ho como o possível mestre lendário, dado seu impacto em um momento crucial da carreira de Cha. Mas sem confirmação oficial, a pergunta permanece: quem foi a figura-chave que transformou sua técnica? A formação inicial na Fantásio também não pode ser ignorada. Desde os 14 anos, Cha foi treinado por coaches que o ensinaram os fundamentos da atuação, desde expressão corporal até entrega emocional. Essa base prática, combinada com sua educação na Sungkyunkwan University, SKKU, deu a ele uma vantagem sobre outros idols atores. Comparado a alguém como Jisoo do Blackpink, Cha se beneficia de uma formação mais extensa, mas sua humildade sugere que ele nunca para de aprender. Como essas influências se combinaram para criar o ator que ele é hoje? Os mentores de Cha nos lembram que ninguém alcança o sucesso sozinho. Seja um diretor renomado, um colega de set ou um treinador anônimo, essas figuras moldam trajetórias de maneiras que nem sempre vemos. A história de Cha nos faz refletir. Quem são os mentores que nos guiaram em nossos próprios caminhos? Sua jornada destaca a importância de estar aberto a aprender, mesmo quando você já está no topo. A especulação sobre o mestre lendário é mais do que curiosidade de fã. É uma janela para entender como talentos são forjados. Na indústria coreana, diretores como Park Chan-wook e Bong Joon-ho já guiaram jovens atores ao estrelato. A ideia de que Cha teve um guia semelhante nos faz perguntar: seria o mestre uma única pessoa ou um conjunto de influências que ele soube aproveitar? Essa questão nos mantém intrigados, ansiosos por mais pistas sobre quem moldou essa estrela, o que faz uma atuação parecer real. Para Cha Eun-woo, a resposta está na imersão total. Ele descreve sua técnica como mergulhar completamente no papel e na situação,
um enfoque que ficou evidente em Island, onde aprendeu latim e italiano para interpretar um exorcista convincente. Esse nível de compromisso não é comum entre idols atores e sugere uma influência externa que o ensinou a priorizar a autenticidade. Mas como ele desenvolveu esse método e por que ele ressoa tanto com o público? Em Wonderful World, Cha levou sua atuação a um novo patamar ao canalizar a dor pessoal pela perda de seu amigo Moonbin, do Astro, para o personagem Kwon Sun-yu. Essa escolha arriscada revelou uma maturidade emocional que silenciou críticos que o chamavam de rígido. Fãs nas redes sociais descreveram suas cenas de dor como cruas e reais, um contraste marcante com as críticas iniciais de sua carreira. Essa evolução sugere que Cha aprendeu a usar suas experiências pessoais como combustível, uma técnica comum entre atores de método. Seria isso um talento natural ou algo aprendido com um mentor? Comparado a outros atores, o enfoque de Cha é mais instintivo do que técnico. Ele não cita métodos formais como o de Stanislavski, mas sua observação de colegas como Kim Nam-gil em Island indica que ele aprende no set. Em True Beauty, sua interpretação de Lee Soo-ho foi elogiada por sua naturalidade, com diretores destacando sua habilidade de viver o personagem. No entanto, alguns críticos argumentam que essa dependência de emoções pessoais pode limitar sua versatilidade. Como ele equilibra instinto e técnica para criar papéis memoráveis? A imersão de Cha tem um custo. Equilibrar a intensidade emocional da atuação com as demandas de ser um idol exige uma força mental impressionante. Em uma entrevista com a ele revelou que muda de chip entre música e atuação, mergulhando completamente em cada uma. Essa habilidade de alternar entre mundos sugere uma disciplina que pode ter sido moldada por alguém que entendia os desafios da indústria. Como ele evita o esgotamento em um ritmo tão intenso? A autenticidade de Cha ressoa com o público porque sentimos sua verdade. Suas atuações não são apenas performances, são reflexos de sua dedicação em conectar-se com os personagens. Isso nos faz perguntar: quão importante é ser autêntico no que fazemos? A próxima vez que você assistir a Cha, preste atenção em como ele transmite emoções tão reais. Sua jornada nos inspira a buscar autenticidade em nossas próprias paixões. O impacto de sua técnica vai além da tela? Em um mundo onde a superficialidade muitas vezes prevalece, a busca de Cha por profundidade nos lembra que o verdadeiro sucesso vem de ser fiel a si mesmo. Sua história nos desafia a refletir. Como podemos trazer mais autenticidade para nossas vidas, mesmo sob pressão? A jornada de Cha Eun-woo não é apenas sobre holofotes, mas também sobre enfrentar tempestades. Desde seus primeiros papéis, como em Rookie Historian Gu Hae-ryung, ele lidou com críticas que questionavam sua entrega, apontando sua voz como moderna demais para contextos históricos ou suas expressões como exageradas. Essas avaliações, embora duras, não são exclusivas dele. Idols que cruzam para a atuação frequentemente enfrentam um escrutínio mais severo. Mas será que essas críticas são justas? Ou apenas reflexos de um preconceito contra sua imagem de idol? A resposta está na forma como Cha transformou esses desafios em oportunidades. Nos fóruns online, alguns espectadores o rotularam como rígido ou ator de um truque só, especialmente após A Good Day to Be a Dog, que não alcançou grandes audiências. No entanto, os fãs argumentam que essas opiniões muitas vezes vêm de expectativas irreais ou inveja, até mesmo de alguns apoiadores do astro que viam seu sucesso solo com ressentimento. Esse conflito reflete uma dinâmica maior na indústria do K-drama, onde idols precisam provar seu valor em um campo dominado por atores tradicionais. Como Cha lidou com essa pressão sem perder o foco? Sua resposta foi clara: diversificar seus papéis e trabalhar ainda mais. Em vez de se intimidar, Cha buscou papéis que desafiassem as expectativas. Ele passou de comédias românticas como True Beauty para thrillers intensos, como Wonderful World, mostrando um alcance que poucos idols atores alcançam. Essa escolha estratégica reflete uma confiança que pode ter sido cultivada por alguém nos bastidores, talvez um mentor que o incentivou a assumir riscos. Rumores apontam que ele rejeitou projetos de alto perfil, como um drama das irmãs Hong, para evitar ser estereotipado como galã. Essa decisão arriscada mostra uma visão de longo prazo para sua carreira. O que nos motiva a enfrentar críticas com coragem? O impacto dessas críticas vai além de Cha. Na indústria do entretenimento coreano, outros idols, como Jisoo e IU,
também enfrentaram julgamentos semelhantes, levantando a questão: por que se espera que idols sejam perfeitos em todas as áreas? A trajetória de Cha, com mais de 10 projetos em uma década e prêmios como o de Excelência em Atuação nos MBC Drama Awards, prova que seu talento transcende as aparências. Sua determinação em superar obstáculos ressoa com qualquer um que já enfrentou julgamentos injustos em sua vida. A forma como Cha responde às críticas é inspiradora. Ele não apenas as enfrenta, mas as usa como combustível para crescer, aprendendo com veteranos e escolhendo papéis que o desafiam. Essa resiliência nos faz refletir: como lidamos com as críticas em nossas próprias jornadas? Sua história nos lembra que o crescimento vem de transformar adversidades em oportunidades, um exemplo que podemos aplicar em nossas próprias batalhas por validação. Na próxima vez que você ouvir uma crítica, pense em Cha. Sua habilidade de transformar julgamentos em motivação nos desafia a questionar: estamos permitindo que as opiniões dos outros nos definam ou usamos elas para nos tornarmos melhores? A trajetória de Cha é um lembrete de que a resiliência é a chave para superar qualquer tempestade. O título Mestre Lendário desperta curiosidade e especulações entre os fãs de Cha Eun-woo. Quem seria a mente brilhante que ajudou a moldar esse talento multifacetado? Um nome frequentemente mencionado é Hwang Dong-hyuk, o diretor de My Brilliant Life, que elogiou o brilho natural de Cha em sua estreia. Esse reconhecimento precoce sugere que Hwang viu algo especial, talvez plantando as sementes para a abordagem emocional que Cha desenvolveu. Mas seria ele o único mentor, ou apenas uma peça em um quebra-cabeça maior? Outro candidato é Kim Nam-gil, com quem Cha trabalhou em Island. Conhecido por sua intensidade, Nam-gil serviu como uma inspiração direta, com Cha observando como ele entrava no personagem no set. Para interpretar Johan, um exorcista, Cha aprendeu latim e italiano, mostrando um compromisso que impressionou até os fãs mais exigentes. A influência de Nam-gil, junto com a de Lee Da-hee, que permanecia imersa em seu papel, indica que Cha absorve técnicas como uma esponja? Será que esse aprendizado colaborativo é o verdadeiro segredo por trás de seu crescimento? A carreira de Cha Eun-woo é uma história de reinvenção. Seus primeiros papéis, como em My ID's Gangnam Beauty, o apresentaram como o clássico galã frio, mas encantador. No entanto, com o tempo, ele buscou personagens mais complexos, como o exorcista Johan em Island e o vingativo Kwon Sun-yul em Wonderful World. Essa transição não foi por acaso. Reflete um desejo consciente de evitar ser estereotipado. Mas o que impulsionou essa mudança e como ele conseguiu se transformar tão drasticamente? Em Island, Cha enfrentou um desafio único. Interpretar um exorcista exigia aprender idiomas e dominar sequências de ação. Sua preparação exaustiva resultou em um salto notável em sua expressividade, com críticos elogiando sua capacidade de lidar com cenas intensas. A influência de coestrelas como Kim Nam-gil e Lee Da-hee foi crucial, mas também sugere uma orientação externa que o incentivou a sair de sua zona de conforto. Seria um mentor que o encorajou a assumir esse risco ou sua própria ambição de crescer como ator? Wonderful World marcou um novo capítulo. Ao interpretar um personagem marcado pela tragédia, Cha usou sua própria experiência de perda para dar autenticidade, conquistando elogios por cenas cruas e reais. Análises de tendências nas redes sociais mostraram um aumento de 25% em menções positivas após a estreia, destacando o impacto de sua atuação. Comparado a outros atores de sua idade, como Song Kang, Cha se destaca por sua versatilidade. Embora alguns projetos, como A Good Day to Be a Dog, tenham enfrentado audiências menores. Como ele escolhe papéis que desafiam as expectativas? Essa evolução tem implicações maiores para a indústria do K-drama. Atores jovens frequentemente lutam para diversificar seus papéis, presos a estereótipos de galã ou vilão. A decisão de Cha de explorar gêneros como ação e thriller reflete uma estratégia para construir uma carreira duradoura. Sua trajetória nos inspira a perguntar: quão dispostos estamos a sair de nossa zona de conforto para crescer? Sua reinvenção é um exemplo de que o risco pode levar a recompensas inesperadas. O crescimento de Cha também ressoa com o público. Sua jornada de galã romântico a ator versátil nos lembra que a mudança é possível com esforço e coragem. Projetos como The Wonderfuls sugerem que ele ainda tem muito a mostrar. Até onde pode chegar um ator que não teme se reinventar?
Sua história nos desafia a perseguir nossa própria evolução, mesmo diante de desafios. A trajetória de Cha é um testemunho de que o talento, quando combinado com trabalho duro, pode romper barreiras. Sua capacidade de surpreender em papéis complexos nos faz refletir: quais limites estamos dispostos a ultrapassar para alcançar nossos sonhos? Enquanto ele continua a evoluir, sua história nos mantém ansiosos por seu próximo passo. Cha Eun-woo não é apenas uma estrela na Coreia. Seu carisma conquistou o mundo. Dramas como True Beauty e My ID, His Gangnam Beauty atraíram milhões de espectadores em plataformas de streaming, com um aumento de 30% em sua base de fãs internacionais após True Beauty. Seu charme transcende fronteiras, mas o que faz sua atuação ressoar com públicos tão diversos? A resposta pode estar em sua autenticidade e nas influências que o moldaram. Em True Beauty, Cha se tornou um ícone romântico global, com fãs na América Latina, Europa e Ásia criando comunidades dedicadas. Livros como Thank You, Cha Eun-woo destacam sua humildade e dedicação, qualidades que ressoam além da tela. Rumores sugerem que seu papel em The Wonderfuls com a Netflix pode ser um passo rumo a mercados internacionais, como Hollywood, seguindo os passos de outros atores coreanos. Seria esse o próximo capítulo de sua carreira? O impacto de Cha vai além da atuação. Sua filantropia e imagem livre de escândalos o tornaram um modelo a seguir em países como o Brasil, onde fãs admiram sua resiliência contra críticas. Esse fenômeno reflete uma tendência maior. Atores coreanos estão redefinindo a fama global, conectando culturas através de histórias universais. Mas como as influências de seus mentores contribuíram para essa projeção internacional? A autenticidade de Cha é a chave de seu sucesso global. Sua habilidade de transmitir emoções genuínas ressoa com espectadores que veem nele não apenas uma estrela, mas alguém que enfrenta desafios humanos. Sua história nos faz perguntar: como nossas ações podem transcender fronteiras? A capacidade de Cha de conectar com diferentes culturas nos inspira a perseguir nossas paixões com um impacto maior em mente. O alcance global de Cha também levanta especulações sobre seu futuro. Enquanto ele continua a crescer, rumores sobre uma possível carreira em Hollywood alimentam a curiosidade dos fãs. Sua trajetória nos lembra que a autenticidade pode abrir portas em qualquer lugar. O que podemos aprender com alguém que conquistou o mundo sendo fiel a si mesmo? A história de Cha é um convite para refletirmos sobre nosso próprio potencial de impacto. Sua ascensão global nos desafia a pensar: como podemos usar nossas paixões para conectar com o mundo? Enquanto ele continua a brilhar, sua jornada nos motiva a sonhar grande, sem limites geográficos. Nenhuma estrela brilha sem enfrentar tempestades, e Cha Eun-woo não é exceção. Um incidente em 2016, quando uma fã interpretou mal uma mensagem em um fansign, gerou rumores que, embora rapidamente desmentidos, mostraram como até mal-entendidos podem abalar uma imagem. Mais recentemente, críticas pelas baixas audiências de A Good Day to Be a Dog e comparações com outros idols atores testaram sua resiliência. Como Cha lida com essas controvérsias? E quem o ajudou a manter o equilíbrio? As críticas à sua atuação foram um obstáculo constante, especialmente em seus primeiros dramas. Alguns o chamaram de rígido ou acusaram-no de depender de sua aparência, mas Cha respondeu com papéis mais desafiadores, como em Island e Wonderful World. Em Decibel, o diretor Hwang In-ho elogiou seu profissionalismo, destacando sua capacidade de superar expectativas. Essa estratégia sugere uma orientação externa, talvez de um mentor que o ensinou a transformar críticas em motivação. Como ele encontrou forças para seguir em frente? A gestão da Fantágio também gerou controvérsias. Rumores apontam que a agência depende financeiramente de Cha, criando tensões entre os fãs. Durante seu serviço militar, a contratação de novos atores pela Fantágio alimentou especulações sobre uma transição estratégica ou até um boicote. No entanto, Cha manteve sua imagem impecável, destacando-se como trainee exemplar. Sua mentalidade resiliente sugere a influência de alguém que o ensinou a ignorar o ruído externo. Quem foi essa figura que o ajudou a manter o foco? Essas controvérsias revelam um lado humano de Cha. Mesmo sendo uma estrela, ele enfrenta desafios que ressoam com o público. Todos nós lidamos com mal-entendidos ou críticas injustas.
Sua habilidade de superar essas tempestades nos inspira a refletir como enfrentamos os obstáculos em nossas próprias vidas. A resiliência de Shah é um exemplo de que o talento, combinado com perseverança, pode superar qualquer adversidade. A jornada de Shah nos lembra que controvérsias são parte do caminho para o sucesso. Sua capacidade de manter o foco, mesmo sob pressão, nos desafia a perguntar: como podemos transformar desafios em oportunidades? Sua história é um lembrete de que, com determinação, podemos enfrentar qualquer tempestade e sair mais fortes. Na próxima vez que você enfrentar uma crítica, pense em Shah. Sua resiliência nos convida a refletir sobre como lidamos com nossos próprios desafios e nos inspira a continuar, independentemente do que os outros digam. De um festival escolar aos palcos globais, a trajetória de Cha Eun-woo é uma história de talento, resiliência e autenticidade. Seus mentores, sua busca por profundidade e sua habilidade de superar críticas o transformaram em um ícone que inspira milhões. O que o futuro reserva para essa estrela em ascensão? Não perca os próximos capítulos de sua jornada. Curta, inscreva-se e ative o sininho para mais histórias sobre o mundo do K-drama. Compartilhe nos comentários quem você acha que é o mestre lendário de Shah e confira nosso vídeo sobre os melhores dramas de 2025 na tela.